Mateus capítulo 27. Você se recorda, é o final de Mateus, a crucificação do Senhor Jesus Cristo. E nós lemos apenas neste evangelho aqui em detalhes sobre algo miraculoso acontecendo no momento da crucificação. Deixe-me ler a partir do versículo 50 de Mateus 27. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Bem, deixe-me dizer que isso aqui não é narrativa simbólica, isso não é um símbolo, isso é um evento que aconteceu, isso realmente aconteceu. Essas coisas sobrenaturais descritas aqui em Mateus 27 aconteceram. Por quê? Porque esses versículos estão em um livro que é uma narrativa histórica. E o próprio texto do capítulo 27 também é uma narrativa histórica. Não é um livro simbólico como Apocalipse ou profético como Isaías ou Zacarias, de maneira que Mateus está nos dizendo que essas coisas de fato aconteceram, embora ele registre brevemente. É importante manter isso em vista, isso aconteceu de fato. Agora nós queremos entender o porquê. Bem, é descrito aqui em Mateus, pouca coisa nós temos em outros evangelhos, mas é nos dado como algo fatual, algo real. Agora, a mudança terrena mais importante que a morte do Senhor Jesus Cristo garante ao crente, mudança terrena, física, é a ressurreição dos corpos dos crentes no final, certo? Essa é a mudança terrena mais importante que a morte e ressurreição de Cristo garante a um crente, que o seu corpo um dia, aquele próprio corpo que ele habitou nesse mundo, será ressuscitado no final. E Mateus é muito específico sobre isso aqui nesse caso em questão. Ele não diz muitos santos que dormiram foram ressuscitados. Ele diz muitos corpos de santos que haviam adormecido foram ressuscitados. Bem, ele coloca ênfase na morte do Senhor Jesus Cristo aqui nos versículos anteriores, como a abertura dos túmulos e da vida aos nossos corpos mortais. E esses elementos, esses eventos que acontecem logo após, imediatamente, a morte de Cristo, são lições. Eles aconteceram, mas são lições. Há uma lição para nós aqui. Bem, mesmo que pareça muito estranho, e parece, você observou na leitura que Mateus ele localiza a ressurreição dos corpos dos santos na morte do Senhor Jesus Cristo, mas a saída dos túmulos e entrada em Jerusalém, ele só localiza após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Você viu isso aí? Observe novamente, 52 e 53. E abriram-se os túmulos, isso é no momento que ele rendeu o Espírito, versículo 50, ele está na cruz. E eis, Mateus está dizendo, ele rendeu o Espírito, eis, vede, olhe, que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Agora 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Importante ler a Bíblia devagar e com calma, não é? Esse dele aqui é dele, de Jesus, e não deles, dos corpos do versículo anterior. Corpos ressuscitados na morte de Jesus, então corpos fora dos túmulos e na cidade, na ressurreição de Jesus. Bem, não há contradição, é que o escritor ele está sendo sucinto aqui, breve. Ele não deseja se delongar nisso aí. Agora, Mateus está mostrando
que a ressurreição dos corpos de muitos santos no momento da morte de Jesus, o que isso faz? Bem, isso dá um tributo muito grande àquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou. No momento em que ele entrega o Espírito, parece algo tão simples, não é? Pare por um segundo, cristalize o olhar no passado. Tão simples, na Palestina, uma pequena cidade, no meio do mundo, na antiguidade, longe de tudo, aqueles eventos acontecendo em Jerusalém. Lá no norte as pessoas estavam cavando, pescando, brincando, se casando. Lá na Grécia estavam fazendo sua filosofia, fazendo festa. Aqui no Brasil os índios estavam nas árvores, caçando macaco. Tudo tranquilo no mundo inteiro. Um pequeno evento. E Jesus entrega o seu Espírito no versículo 51. No versículo 40... Perdão, fugiu aqui agora. No versículo 50, isso, de fato. O Senhor Jesus Cristo entrega o Espírito no versículo 50. O mundo está tranquilo, não é? Jaz na sombra da morte, jaz no maligno. Mas para marcar aquilo que acabou de ser realizado, ele entregar, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Esses eventos sobrenaturais que acontecem imediatamente, Mateus chamando a atenção, eis aí, eles acontecem como uma espécie de tributo àquilo que Cristo realizou. Porque ele morreu, então muitos ressuscitarão no último dia, e eu serei levantado e atrairei todos para mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quantas passagens! Tudo que irá acontecer, terremoto, tremor de terra em Jerusalém, pedras fendendo, pessoas ressuscitando, o véu se rasgando. Por que aquele véu se rasgando? Não é um ato físico? As pedras se quebrando não é um ato físico? Mortos ressuscitando? Cada um desses elementos possui uma lição. O véu se rasgando é o primeiro, significa não há mais separação entre Deus e o homem, porque Cristo, mediador, pela sua carne, abriu este caminho. O véu entre o Santo dos Santos e o Santo, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sacrifício poderia entrar, nem o homem poderia entrar, foi rasgado, porque Cristo atravessou a morte. Então está ali a lição do véu. Qual é a lição da ressurreição dos mortos? Que Cristo agora, ele irá ressuscitar todos aqueles por quem ele morreu, entregou a sua vida. Pedras fendendo, não é? E terremoto, o abalo das coisas permanentes aos olhos humanos, da história terrena. O Senhor trouxe uma mudança no estado das coisas, o mundo e a história sob o domínio de Satanás. Ele reina, ele venceu. São símbolos que apontam para o que ele acabou de realizar na cruz, o véu se partindo e os corpos desses santos ressuscitando. Nós não entraremos no mérito da questão dessas mini-ressurreições nesse momento. Deus é poderoso para fazer, aponta-se para os corpos, mas a lição que está em vista é essa. É como se fosse um tributo, naquele momento em que ele entregou seu Espírito, ali no versículo de número 50. Bem, queridos amigos, nós devemos a nossa ressurreição futura, fundamentalmente e essencialmente, à morte do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição dos nossos corpos, de modo primário, está baseada na morte do Senhor Jesus. Sim, na sua ressurreição, é claro, mas ele ressuscitou porque primeiro ele morreu. E a sua morte que é o sacrifício aceitável, não a sua ressurreição. Sua ressurreição. Sua ressurreição é que o Pai aceitou. Ele cumpriu, ele alcançou todas as coisas, mas nós dependemos da nossa ressurreição da sua morte. E aquilo que ele fez ali, não é? Aponta para isso. Porque o maior obstáculo à nossa ressurreição, qual era ele? Era o pecado. E o Senhor lidou com o pecado na sua morte, não na sua ressurreição. O maior obstáculo à nossa ressurreição não foi a morte física. Não quero complicar, mas deixa-me colocar da seguinte maneira. O maior obstáculo à nossa ressurreição é a própria morte, não é? É a dissolução do corpo, não é? É o corpo que será ressuscitado, não a alma. Mas cadê o corpo? Bem, ele foi comido por vermes. Ele foi cortado em pedaços numa batalha. Ele foi queimado, as cinzas voaram com o ar, se espalharam pela água. Mas a morte de Cristo garante
que este corpo que nós tivemos, embora espalhado em bilhões de átomos por todo lado, em cinzas, será reunido, reconstituído este mesmo corpo, claro, melhorado, e será ressuscitado. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está apontando, que o corpo de próprios outros santos do passado, foram de séculos provavelmente, quem sabe milênios, não sei, ou aqueles santos que foram mortos, como Estevão. Bom, Estevão foi depois de Cristo, né? Alguns poucas dezenas de anos antes da morte do Senhor Jesus Cristo, eles ali foram ressuscitados. E o Senhor está mostrando isso cabalmente, literalmente, diante dos olhos daquelas pessoas e dos discípulos. Bem, o maior obstáculo para a nossa ressurreição é esse problema do corpo espalhado. Mas lembre, espiritualmente falando, o maior obstáculo para a nossa ressurreição é o nosso pecado. Deus não nos ressuscitaria. Cristo precisou morrer e lidar com o pecado. E na sua morte, o pecado ele é lidado. E ali na sua morte, então, há a ressurreição desses corpos. Certo? Estou tentando pontuar aqui, interconectar esses detalhes. Deus pode colocar, claro, corpos decadentes de volta juntos com o movimento do seu dedo, não é? Mas a remoção da ira sobre o nosso pecado custou a morte de Jesus Cristo. E na morte, então, a ressurreição acontece, e ali é simbólico de que a nossa ressurreição virá. Em outras palavras, no versículo 53, saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, eles apareceram a muitas pessoas. Não foi uma experiência de Mateus apenas, que está vendo coisas, emocionado pela morte de Cristo, ou de algum discípulo ali à beira da cruz de Cristo. Muitos viram. Eram muitos corpos ressuscitados aparecendo para muitos habitantes de Jerusalém. Foi real, foi físico, foi público. E exatamente assim que será no último dia, quando todos nós ressuscitarmos. Será visível, será público, será visto por todos. Eu penso que essa é a explicação aqui desse texto. Então, foi um fato, isso aconteceu. Há lições em cada um desses elementos, como o véu rasgado, a nossa separação, também a ressurreição dos corpos de santos, mostrando que na morte de Cristo a nossa ressurreição é garantida porque ele lidou com o pecado.